Amém. Leitura de Êxodo, meus irmãos, capítulo 13, vamos verso 17 até o verso de número 22. Êxodo, capítulo 13, 17 até o 22. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ó Senhor bendito, rogamos mais uma vez as tuas misericórdias, Senhor, sobre nós. Sejas favorável, ó Deus, apesar de nossas fraquezas e debilidades, mas que sejamos, ó Deus, instrumentos da Tua graça, para que Tua voz possa soar aos ouvidos do Teu povo, Senhor, segundo o Teu favor. Abre também, ó Deus, nosso entendimento, faz com que, ó Deus, nossos corações possam frutificar diante da semente da Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Amém. Poder sentar, irmãos. Por que as coisas são como são? Porque por vezes nós somos acometidos de situações tão difíceis em nossas vidas. Quando olhamos, por exemplo, para o mundo com sua complexidade, nós, por exemplo, cremos que está tudo devidamente ordenado ou desordenado. Quando, por exemplo, a enfermidade chega e a morte passa a ser uma realidade, nós nos desesperamos? Irmãos, essas perguntas e tantas outras que poderiam ser feitas, as respostas que nós damos a essas perguntas podem denunciar uma leitura a respeito de Deus, e uma leitura, dependendo das respostas, uma leitura plenamente caótica. E uma das coisas, irmãos, que nós devemos entender a forma como nós lidamos com a existência e a sua complexidade diz, na verdade, muito a respeito do que nós pensamos sobre Deus. E na maioria das vezes, irmãos, pela forma como nós nos comportamos, pela forma como nós respondemos algumas indagações, pela forma que nós reagimos diante de situações complexas, nós, na verdade, mostramos que nós sabemos muito pouco daquele Deus que nós afirmamos crer. E, não sendo pessimista, mas posso dizer que, na maioria das vezes, em muitos casos, nada se sabe sobre Deus. E essa era uma preocupação divina, irmãos, com Israel. E era justamente isso que Deus estava tentando mostrar a Israel. Ele não somente estava salvando o povo, mas ele estava instruindo o povo, ensinando o povo quem era esse Deus que estava libertando. E aqui, irmãos, nós estamos diante de uma cena onde a peregrinação, ela de fato, ela se inicia. E não haveria uma melhor forma de Deus instruir o povo do que no período dessa peregrinação. E se a peregrinação inicia, é claro, como é que Deus instrui esse povo?
Então, por exemplo, o que vem pela frente? Será que, por exemplo, agora o povo que foi liberto vai desfrutar de sombra e água fresca? Será que os dias de turbulência acabaram? Será que aquele período danoso, destruidor de escravidão, que dissecava a alma, as forças do povo, será que encerraram? Não. Porque depois do Senhor instruir sobre a Páscoa e a dedicação do primogênito, Israel vai lidar com inúmeros desafios durante o período de peregrinação. Israel vai enfrentar inúmeros desafios, ou seja, não será uma tarefa fácil chegar na terra prometida. Mas qual foi o momento da narrativa até agora em que nós lemos que Deus em algum momento disse que Israel chegaria na terra prometida com base de sombra e água fresca? Em que momento Deus disse que Israel caminharia tranquilo, adentraria a terra prometida sem nenhuma dificuldade? Deus não prometeu em nenhum momento. Contudo, uma das coisas que Deus deixa claro, aí sim, Deus não prometeu sombra e água fresca, Deus não prometeu que seria tudo tranquilo, Deus não prometeu que eles caminhariam em paz, mas prometeu uma coisa: eu vou conduzir vocês, eu estarei com vocês, eu vou conduzi-los até o final. E isto, irmãos, era mais um ensinamento de Deus ao povo. Deus mostrando ao povo que é Ele quem sustenta, Ele quem conduz, Ele quem guia. Ou seja, nesse período de peregrinação, Israel precisa entender que Ele é a provisão para o seu povo. Assim como Deus libertou o povo, eles deveriam crer que Deus também conduziria esse povo em meio ao deserto. Só que os caminhos que Deus estabelece são caminhos aparentemente complexos. Nós vamos ver isso na narrativa. Mas, ainda que fossem complexos, eram os caminhos de Deus. E eles precisavam confiar em Deus, mesmo na complexidade da peregrinação. E nesse ensino, irmãos, Deus instrui ao povo uma coisa importante: os caminhos dele são sempre os melhores caminhos. Automaticamente, ele também está nos ensinando que os caminhos dele sempre serão melhores que os nossos, mesmo que pareçam caóticos e desordenados. A gente vai ver isso agora. Porque observem bem, todo o conteúdo do Êxodo deixou evidente uma coisa: nós não podemos perder isso de vista. O grande protagonista do livro de Êxodo é Deus. Ele tem o seu nome exaltado. Desde a escravidão, com a multiplicação do povo, quando o povo padecia, Deus estava dando mais filhos, fazendo o povo crescer, até a última praga. Nós observamos que ele não deixou dúvida diante do confronto com a maior potência do mundo. Deus deixou claro que ele é o grande nome dessa história. Cada praga, cada sentença, cada ação divina mostrava ao Egito e a Israel: eu sou o Senhor da história, eu é quem ordeno a história, eu governo todas as coisas. O comentarista Philip Hayek, ele chega a comentar dizendo: ele é o Deus que ouve os gritos dos oprimidos, fala, revela a sua palavra aos seus servos, age, julga seus inimigos com pragas e que resgata seus amigos da escravidão. Por isso, ele é aquele que deve receber toda a nossa atenção, porque ele é o Deus Salvador. Então, Êxodo deixa claro, ele é o protagonista do enredo, ele é o protagonista da história, não somente o protagonista, mas o diretor da história. No entanto, irmãos, essa história ela está se desenvolvendo, essa história ainda está se desenrolando, e é justamente nessas histórias desenroladas
que Deus continua a ensinar mais e mais a respeito dele. E o que acontece, irmãos, depois da libertação, vai revelar várias verdades a respeito de Deus. E é isso que nós vamos ver no texto hoje, mais uma vez, Deus instruindo o seu povo. Então, observe que, em primeiro lugar, Deus mostra ao seu povo que Ele sabe qual é o melhor caminho que o seu povo deve trilhar. Voltemos novamente para o verso 17 e 18 e observemos isso. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito, organizados como um exército. Irmãos, prestem atenção que aqui é muito importante esta narrativa. O texto está descrevendo que agora o povo, pós saída do Egito, começa a trajetória, o caminho em direção à terra prometida. E tudo parecia bem, tudo parecia ocorrer bem. E a expectativa era que chegar à terra prometida seria questão de tempo, novos ares, nova vida, liberdade definitiva. Os dias de opressão parece que passaram, mas curiosamente um fato aqui ocorre. Geograficamente falando, irmãos, se nós pensarmos no mapa, nós temos aqui o mar Mediterrâneo e da saída de Sucote direto para a terra prometida, nessa região em cima, Israel poderia percorrer a beira da praia. E era essa a imaginação, possivelmente do povo, que essa viagem iria se desenrolar ao norte, ao longo dessa via, que seria o caminho do mar, seria também uma rota de fuga óbvia, e, como falamos, em 2 semanas, provavelmente eles chegariam na terra prometida, ou seja, o percurso que eles fizeram de 40 anos poderia ser feito em 2 semanas, se eles tivessem percorrido a via-mar até a terra de Canaã. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: o caminho é mais curto, mas não é o caminho de Deus. O caminho mais curto seria o caminho da via-mar, mas não era o caminho de Deus. E a informação do texto é precisa. Os israelitas não tinham essa informação, mas Deus tinha. Deus estava ciente de que, caso os israelitas eles andassem pela via-mar, estivessem na proximidade do mar, eles iriam lidar com intempéries, porque o norte do Sinai era uma área militarizada pelo Egito e protegida por uma série de fortalezas. E também o texto descreve que havia filisteus. Vocês sabem que os filisteus, eles se tornarão um dos grandes inimigos do povo de Deus na história. E eles estavam lá presentes. Essa via também iria se deparar com também uma fortaleza egípcia, e mesmo que lutassem, eles enfrentariam os cananeus quando chegassem à terra prometida. Então, se eles seguem, eles não só iriam travar uma guerra com os filisteus, mas eles também, ao entrarem na terra prometida, eles também teriam que lidar com os cananeus. E Deus está dizendo aqui que Israel não tem condições de enfrentar uma guerra agora. Israel não tem condições de enfrentar uma oposição, seja espiritual ou militar.
E é interessante porque no final do verso 18, diz que eles estavam organizados como um exército. A palavra hebraica que foi traduzida aí para o exército não foi muito bem traduzida. A melhor tradução é a Corrigida Fiel, ou seja, que eles estavam armados. Ou seja, parece que eles estavam de fato preparados para a guerra, mas essa era a perspectiva deles. Deus sabia que eles não tinham condições de agora enfrentar uma guerra. Por quê? Porque o resultado seria caótico. Eles dariam meia volta e retornariam para o Egito. Então veja, um percurso que duraria 2 semanas em direção à Terra Prometida, estava cheio de desafios, e Deus decide mudar a rota para que Israel não enfrentasse essas lutas inicialmente. Então Deus, sabendo dessas coisas, alterou o curso, levando o povo na direção oposta para o sul, longe de Canaã, para o deserto. Então imagine Sucote aqui, mar Mediterrâneo, via mares. Em vez de Israel seguir essa rota, Deus fez ele descer e ficar nas proximidades do Mar Vermelho, na entrada no deserto de Dan. Então Deus fez e alterou o percurso. Não era o caminho mais curto, mas era o melhor caminho, porque era o caminho que Deus estava estabelecendo. Então, mesmo que Israel duvidasse, questionasse, sempre seria o melhor caminho, porque Deus estava vendo o que eles poderiam enfrentar. Então Deus mostra ao seu povo que o melhor seria o caminho mais longo. Que princípio, irmãos, importante, não é? Porque quando nós olhamos, por exemplo, para o mundo, que nós olhamos tudo desordenado, nós, por vezes, temos a sensação de complexidade da vida, mas o que o texto nos mostra, irmãos, é que Deus sabe o que é que está fazendo. Deus sabe quais os caminhos que nós devemos trilhar, quais os caminhos que o mundo ele deve trilhar. Por isso que Paulo chega a escrever sua epístola aos Romanos e dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Então, irmãos, quando nós formos tentados a duvidar, veja, você por mais que ache que sabe o que está fazendo, tenha consciência que você não tem uma perspectiva do todo. Tenha consciência que você não consegue ler o todo, que você não consegue enxergar o todo. Mas a leitura de Deus vai além dessa esfera física, dessa esfera limitada. Por isso que nós devemos entender e nunca podemos duvidar. Duvide sim do que você está fazendo, mas nunca duvide do que Deus faz, porque Ele sempre sabe o que está fazendo. E Ele sabe, aqui mostra Israel, Ele sabe qual é o melhor caminho. Porque naturalmente, irmãos, humanamente falando, nós imaginamos que o melhor caminho é o caminho mais curto. Nós geralmente fazemos uma leitura humana a respeito da realidade, e Deus nos ensina que não funciona assim. Não é como nós enxergamos, não é como nós vemos, não é como nós pensamos, não é como nós refletimos, não é como nós estabelecemos, é como Ele ordena. Isso nos ensina Israel, e nos ensina: os meus caminhos sempre serão os melhores. Os meus caminhos sempre serão os melhores. E Israel não poderia imaginar diferente, não poderia agir diferente, e nós não podemos ousar pensar diferente, porque Deus ensina ao seu povo: o meu caminho é o melhor caminho. Por isso, irmãos, quando nós sempre estamos diante de uma situação conflituosa em que a vontade de Deus ela está sendo jogada em xeque,
nós devemos entender que sempre devemos nos submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre o melhor caminho. Fazer a vontade de Deus é sempre o melhor caminho. Israel poderia ter dito: Senhor, nós vamos passar 2 semanas. Óbvio que Israel não imaginava que iria passar 40 anos no deserto. Mas poderia ter dito: Senhor, se nós mudarmos o percurso, nós vamos atrasar a nossa chegada. Nós vamos demorar. Israel poderia ter questionado isso. E nós questionamos muitas vezes. Não, como isso acontece? Por que isso aconteceu? Por que dessa forma? Não era para ter sido assim. Fulano, uma pessoa tão boa, por que morreu? E nós começamos a levantar indagações, questionando os fatos, como se nós fôssemos mais sábios do que Deus. Deus ensina a Israel: não, eu tenho o melhor caminho. Eu tenho o melhor caminho. E por que, irmãos, devemos nos ajustar a isso? Porque Deus não somente tem os melhores caminhos, mas porque também Deus promete fidelidade. Fidelidade. Veja o verso 19. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Irmãos, que texto estranho, não é? Um texto bastante estranho a princípio. O que o texto está dizendo é que Moisés foi lá na tumba. Imagine, irmãos, que José foi enterrado no rito egípcio. Então nós estamos falando aqui de uma múmia, possivelmente um caixão egípcio com o corpo de José preservado, com toda aquela forma de mumificar o corpo. Se você quiser ter conhecimento disso, pode comprar, por exemplo, na internet sobre o livro dos mortos. Eu tenho, eles ensinam como faziam para preservar o corpo, ou você vai no YouTube, olha lá, procura sobre múmias. Então, praticamente um corpo completo, só que o texto fala de ossos, mas aqui é no sentido de restos mortais, né? Mesmo sendo mumificado, se torna restos mortais. E aqui um cortejo que parece ser fúnebre, onde se leva o resto de um corpo, ou o corpo de alguém falecido. E só que o próprio texto ele traz informações importantes. Ele deixa de ser estranho na medida que o texto ele dá uma informação a respeito do que aconteceu antes de José falecer. Volte comigo rapidinho em Gênesis 50 e veja o verso número 24 a 26. Gênesis 50, 24 a 26. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Observem, irmãos, o que o texto está dizendo, que José, ele faz com que seus familiares jurem para que levem o corpo dele para a terra prometida. Se você for para Hebreus capítulo 11, ele fala sobre isso. Vá lá rapidinho em Hebreus capítulo 11, verso número 22.
veja que esse foi um ato de fé de José. Ele diz, pela fé, Hebreus 11, 22, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Irmãos, observem aqui, diante do exposto, diante da teologia bíblica aqui feita, nós devemos lembrar de uma coisa importante, ou que o texto está nos mostrando. Primeiro, Deus cria, José cria na fidelidade de Deus. Por isso o autor aos Hebreus diz que ele age por fé. Como assim, irmãos? José, ele tinha consciência de que Israel seria escravizado no Egito. José tinha consciência de que Israel seria escravizado no Egito. E ele sabia também que um dia Deus visitaria o seu povo e resgataria esse povo. Ele tinha plena consciência disso, porque ele sabia que existia um pacto feito com Abraão. Deus já havia dito a Abraão que isso iria acontecer e que seria resgatado o povo no devido tempo. Por isso, quando se cumprisse, José age por fé. Me levem, eu quero estar lá. Eu quero estar na terra prometida também. Eu quero estar na terra que o Senhor nos prometeu. E faz com que os irmãos jurem sepultar os ossos dele na terra prometida. E a promessa foi cumprida, irmãos. Nesse processo de peregrinação, todo esse processo, esse corpo vai estar entre os israelitas e ele vai ser sepultado na terra prometida, no túmulo de Siquém, ou em Siquém, e Josué vai registrar isso, que José será sepultado na terra prometida, conforme ele havia feito seus irmãos jurar, confiando de que o Senhor conduziria o povo até a terra prometida. Então, observem, meus irmãos, José confiou, mesmo consciente da morte, de que Deus haveria de cumprir a sua promessa de resgatar Israel, que Deus seria fiel para resgatar o seu povo. Sabe qual é a diferença dele para nós, irmãos? É que nós não confiamos em Deus, por isso que nós queremos mudar a rota. Por isso que nós queremos mudar o percurso. José não questionou o caminho. José sabia que eles iriam chegar. Nosso problema, irmãos, é que nós não depositamos esperança nele. Nós mudamos a rota justamente porque nós não confiamos que Deus vai conduzir tudo. Mas Deus diz o caminho que deve andar, porque Ele também promete fidelidade, conduzir o seu povo pelos caminhos que Ele mesmo estabeleceu. Mas nós não, irmãos, mudamos o percurso, porque nós acreditamos que Ele é infiel, porque nós não confiamos no seu socorro, nós não confiamos no seu sustento, nós, pelo contrário, nós confiamos nas nossas próprias forças, nós confiamos nos nossos próprios planos, na nossa própria malícia, naquilo que nós mesmos planejamos, naquilo que nós arquitetamos, como se essas coisas que nós astutamente, humanamente, autonomamente falando, como se essas coisas fossem garantia de que estaremos protegidos e conduzidos em segurança. Por isso, irmãos, nós por vezes traçamos tantos caminhos adversos, tantos caminhos pecaminosos, porque nós nunca confiamos no Senhor. Isso, irmãos, talvez você esqueça. Tomar uma rota diferente de Deus é uma declaração: Deus, eu não confio em você. Eu não confio que o Senhor vai me sustentar. Eu não acredito que o Senhor vai me proteger. Por exemplo, nós vamos ver isso, Deus acusando o povo disso. Mas na frente do maná, quando Deus diz, você vai trabalhar até o 6º dia,
Mas o sétimo dia você vai descansar, você vai confiar em mim, porque na sexta-feira eu vou mandar a porção dobrada. Não saia para procurar alimento, que eu vou sustentar você até o sexto dia. Mas nós somos como Israel, meus irmãos. Nós mudamos a rota, os nossos próprios caminhos, nós estabelecemos as nossas próprias regras, porque nós não confiamos no Senhor. E aqui Israel está aprendendo, é a fidelidade de Deus. É a fidelidade de Deus que conduziu e vai conduzir o seu povo. É a fidelidade de Deus que estará ali presente. Então, por exemplo, hoje é o último domingo. Nós estamos aí diante de um novo ano. E nós estamos, por exemplo, diante de notícias catastróficas desse governo imbecilizado, politicamente destrutivo, economicamente arrasador, diluído, onde os acéfalos estão sentados de toga, onde as pessoas, sem nenhum raciocínio lógico, estão governando o nosso país, e nós olhamos e pensamos: o que vem por aí? O que nos espera? Mas a vida não é somente economia, irmãos. A vida é ordinária. Quem sabe esse ano você pode ser acometido de uma doença e morrer. Quem sabe esse ano seu filho não vai morrer por uma doença terrível. Quem sabe a morte não vai adentrar na sua família. Quem sabe uma catástrofe vai diluir todas as suas esperanças. Quem sabe uma crise financeira não vai acabar com os seus bens, com os seus carros, sua esperança, seus planos de viagem. Quem sabe, irmãos? Mas sabe o que é que está dizendo aqui? É que não importa isso. Não importam os caminhos, as catástrofes, as decorrências naturais da vida, a economia, a doença, a morte, seja lá o que for. Aqui, meus irmãos, é que a fidelidade divina, ela está pronta para conduzir o seu povo em meio às adversidades da peregrinação. Noé, quando entrou na arca, não tinha leme. Passou tantos dias numa embarcação sem leme, porque Deus estava dizendo a Noé: sou eu que estou conduzindo o barco para o destino. Veja, ele entrou no barco com sua família, entrou na arca com os animais, mas Deus era quem estava conduzindo toda a embarcação. Então, Deus está dizendo: o meu caminho é o melhor, porque eu sou fiel para conduzir o seu povo. Irmãos, imaginem, se Deus foi fiel para cumprir suas promessas para uma ossada, o que dizer dos seus filhos vivos? Se Deus prometeu suas promessas, fez cumprir suas promessas a restos mortais, por que não faria o mesmo com os seus filhos vivos? Mas, irmãos, ainda temos muito a aprender sobre Deus. Essas narrativas posteriores, as próximas, você vai ver que Israel vai enfrentar o Egito. Você vai ver que Deus vai mudar a rota de novo, vai colocar eles diante do Egito. Veja que coisa, né? Deus faz eles saírem para não enfrentarem a guerra, mas depois faz eles voltar para ficar justamente na divisa onde o Egito poderia atacá-los e poderia destruí-los. Deus está ensinando aqui. Mas uma coisa que justamente alimenta essa narrativa, que vai alimentar as outras, Deus mostra: meus caminhos são os melhores e siga as minhas instruções, porque eu sou fiel para cumprir com as minhas promessas. Isso está acontecendo. O corpo de José vai chegar na terra prometida, mas Deus também não só sabe o melhor caminho, Deus também não somente instrui Israel a respeito da sua fidelidade, mas mostra que vai acompanhar o povo para garantir que o povo chegue. Ele não é somente fiel, ele estará com o povo
conduzindo esse povo até o final. Veja o verso 20 e o verso 21. Veja que ele diz assim: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, entrada do deserto, aquilo que geograficamente estavam falando. Eles estão aqui em cima, em Sucote, eles descem mais um pouco para a entrada, né, ou a terra de Etã, que fica na entrada. Então imagina aqui o Mar Vermelho, eles estão por aqui, mais ou menos na beirada da entrada do deserto, e o Mar Mediterrâneo aqui em cima. E aí o texto diz, 21, o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Irmãos, há muita especulação aqui na tentativa de explicar os milagres bíblicos, né? E os estudiosos se debruçam aqui para tentar explicar com exatidão a coluna de nuvem, ou a nuvem de Deus. O que danado tem aqui, né? É uma nuvem de poeira? Era uma nuvem de fumaça? Né? Era uma coluna de quê? A própria narrativa, irmãos, ela não deixa detalhes, ela não permite detalhe que nos ajude a entender o que eles estavam vendo. O hebraico é difícil de traduzir. Então, quando se fala coluna, é o que mais perto pode descrever o que é que os israelitas estavam vendo. Mas essa é aquela questão, irmão, que nós sempre falamos. Porque a ênfase da narrativa não é prender você para saber se é uma coluna de areia, o que é. A grande pronta aqui é, primeiro, mostrar que se trata de um fenômeno divino. Há um milagre divino aqui. O texto está dizendo que há uma coluna brilhante de nuvem protetora, enquanto de noite ela mudava de aspecto, ela virava um fogo, ela iluminava. Então era feito um camaleão. Na hora do dia era uma nuvem protetora, durante a noite era uma coluna de fogo. Ninguém sabe dizer se o tamanho, a dimensão, mas é nessa proporção mais ou menos que o texto está descrevendo. Uma coluna clara que guiava o povo, durante o dia protegendo o povo, e à noite parecia fogo. E, meus irmãos, o que o texto está descrevendo também, em segundo lugar, que além de ser um milagre divino, era essa forma que Deus estava usando para orientar o povo. No verso 21 diz: ele ia adiante deles para os guiar pelo caminho. Então o que o texto está dizendo é: para onde a torre ia, o povo ia. Para onde ela ia, o povo também ia. Claro, irmãos, que esse era um fenômeno que representava a presença de Deus, que estava ali na nuvem e no fogo para iluminar o caminho. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem. Veja, era o Senhor que ia diante deles. Era uma manifestação do próprio Deus. Deus estava com o seu povo durante o dia e durante a noite. E qual o sinal de sua presença? Uma coluna. Isso nós chamamos na teologia, irmãos, de teofania. Deus, fania, forma. Era uma forma de Deus aparecer, de externar a sua glória para o povo e de conduzir o povo. Então veja, irmãos, o que Deus está dizendo a Israel, mostrando a Israel: não somente eu mostro a vocês, esse é o meu melhor caminho,
acredita em mim, na minha fidelidade, eu vou conduzir vocês. E aqui está uma demonstração disso. Deus está conduzindo o seu povo. Deus não está somente no meio do povo, mas Deus está instruindo o povo, guiando o povo, dando orientações ao povo, conduzindo o povo. Irmãos, por vezes nós nos deparamos com dias tão complexos, nós nos deparamos com situações tão horríveis e parece que gera em nós uma sensação de solidão. Parece que nós pensamos assim: Deus nos abandonou, parece que eu estou sozinho nesta vida, Deus não está mais comigo, e parece que nós estamos perdidos, andando em caminhos estranhos, desamparados de qualquer auxílio divino. E imagine, irmãos, que é inevitável nós imaginarmos experiências do tipo uma voz, uma visão, um sonho, uma revelação, e se não for exigir muito, irmãos, uma nuvem para nos guiar. Isso, irmãos, tem levado muitos ao abismo. Pessoas que ficam a procurar os seus gurus, seus profetas, andando de mãos dadas com o misticismo pentecostal, com suas profecias mentirosas, e no final de tudo acabam se perdendo. Quando pensam trilhar o caminho certo, estão recebendo instruções equivocadas. Mas imaginemos, irmãos, como seria bom, de fato, nós estarmos caminhando nessa vida como nós estamos vendo Israel. Veja, Deus está dizendo a Israel: eu vou com vocês, eu vou conduzir vocês. E a prova está aí. Deus estava numa nuvem de dia, Deus estava numa nuvem, também numa coluna de noite, clareando o povo, protegendo o povo, conduzindo o povo. E nós muitas vezes pensamos: mas não seria bom assim? Não seria importante termos uma nuvem para nos guiar durante o dia? Quem sabe não poderia ser uma coluna de fogo? Não seria pedir muito isso? Como seria bom esses fenômenos para nos orientar, para nos dizer com quem devemos casar, qual emprego devemos aceitar, o que devemos fazer. Mas, irmãos, por mais que esse fenômeno seja extraordinário, ao ponto de chamar a atenção dos estudiosos e de todo cristão que se atenta para estudar o livro de Êxodo, nós não precisamos mais deles. Nós não precisamos mais de sonhos, nós não precisamos mais de revelação, nós não precisamos mais de profetada, nós não precisamos de estilique pentecostal, nós não precisamos desse misticismo da nossa época que vive atrás de espiritualidade, querendo descobrir o futuro. Porque, se você sabe, tem o horóscopo gospel, a profeta gospel, que são aqueles que vivem a predizer o futuro, o que vai acontecer com a vida dos outros, com quem ele vai casar, o que ele deve fazer, se ele deve pintar as unhas de preto ou de azul. E as pessoas se envolvem com esse misticismo, vivem com os seus gurus 24 horas querendo saber qual é o segredo que Deus está querendo revelar. Não precisamos mais de nada disso. Por quê, irmãos? Embora Israel experimentasse essas coisas tão grandiosas, eram tipos, eram figuras de algo mais sublime. E o mais sublime nós temos, porque Ele nos mostrou que existe outra forma de nos orientar. Ora, Jesus disse: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Para que eu preciso de coluna? Para que eu preciso de nuvem? Se o próprio Cristo disse: estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu vou conduzir vocês. Aí você pode dizer: mas pastor, Jesus prometeu essas palavras quando se despediu dos seus discípulos. Claro, porque ali estava a promessa do seu Espírito. E agora nós temos a presença gloriosa durante todo o dia e de noite. Philip Ryken diz: é como se a coluna de fogo
É como se a nuvem estivesse agora dentro de nós. Ele não nos guia mais fora de nós, mas agora em nós. Jesus disse que o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. João 14:17. A Bíblia declara que sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. 1 Pedro 4,14. Agora, parte da obra gloriosa do Espírito orientar-nos na vida. Jesus prometeu que o Espírito nos guiaria para toda a verdade. João 16:13. E agora, pelo poder de sua santa presença, Deus está conduzindo o seu povo. Deus está presente para nos guiar. Jael estava aprendendo, irmãos, que durante essa peregrinação eles deveriam entender que o caminho de Deus é sempre o melhor caminho, que a fidelidade de Deus estaria lá para conduzi-los e sua presença estaria entre eles para guiá-los durante essa trajetória. Nós não precisamos mais desses mecanismos, porque o Senhor já tem revelado sua palavra. Eu não preciso saber quais os caminhos que Deus traçou ou traçará. Deus já nos orienta a respeito de sua verdade e já deu o seu Espírito para nos guiar em toda a verdade. Não entenda isso aqui, irmãos, como um misticismo neopentecostal e pentecostal, porque há uma ideia de que o Espírito nos conduz por caminhos que por vezes parecem até contrários às Escrituras. E quando você indaga certa forma de pensar, os pentecostais e tantos outros místicos dizem assim: é mistério, não toque nisso que é mistério, não se envolva com isso que é mistério. Mas, ou seja, irmãos, Deus está nos dizendo no Novo Testamento que Ele nos deu tudo para nos conduzir. Ele já nos ensinou o caminho, que é a sua palavra. Ele já está nos orientando, porque Ele está dentro de nós através do seu Espírito, nos conduzindo em toda a verdade. Não adianta, irmão, dizer: eu vou orar, fazer um jejum para saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus já está revelada. O que Jael precisava crer era que Deus tem o melhor caminho. Nós temos o melhor caminho. Nós não precisamos de colunas, de nuvens. Nós já temos o Espírito. Já temos a promessa do seu Filho que estará a nos conduzir durante esta vida. Como é importante, irmãos, tudo isso? Porque são verdades fundamentais a respeito de Deus que nós teimamos em ignorar. Uma pessoa da igreja mandou uma piada para mim sobre Êxodo, um patinho dizendo: eu olho para o povo do Egito, acaba, fica até com vontade de ficar com raiva, mas depois se lembra que é ele. Essa é a nossa história, irmãos. É a nossa história da nossa desconfiança, da nossa autonomia, que nós queremos traçar os nossos próprios meios, que nós queremos ser guiados não pela verdade de Deus, mas pelas nossas próprias convicções, por aquilo que nós achamos que devemos fazer, por aquilo que nós pensamos que deve ser o melhor, porque nós confiamos no nosso trabalho, nós achamos que é a nossa mão forte que nos sustenta, que o pão que cai na nossa mesa é porque nós acordamos cedo, nós trabalhamos, fizemos hora extra, é por isso que nós temos tanta convicção em nós mesmos. E o texto como esse nos ensina, irmãos, verdades que nós teimamos em ignorar.
que se não fosse o Senhor, Israel teria padecido. Deus mudou a rota para preservar Israel. Deus mostra a Israel a sua fidelidade para que confiem nele. E Deus guia o seu povo para que seu povo creia na provisão de Deus. Deus estava ensinando o seu povo para que eles aprendessem, verdades tão profundas a respeito de Deus. Se nós aprendermos isso, irmãos, e aplicarmos, a forma como lidaremos com o mundo, com as circunstâncias, com as adversidades, com as complexidades, seria totalmente diferente. Se nós confiássemos em Deus mesmo, não seríamos uma geração ansiosa. Se nós confiássemos em Deus de verdade, não seríamos uma geração depressiva. Se nós crêssemos de verdade no que Deus está ensinando aqui, nós não viveríamos a tomar tantas decisões precipitadas. Se nós acreditássemos mesmo no que está sendo dito aqui, nós não viveríamos a tropeçar tanto nos caminhos que nós próprios construímos. Mas ainda há muito a ensinar a Israel. E hoje à noite nós veremos que no final Deus faz isso para mostrar que o único a ser glorificado é Ele. Porque se seus planos dessem certo, se seus caminhos fossem os corretos, se a sua força fosse o resultado de tudo que você tem, a glória seria sua. Mas o Senhor vai mostrar a Israel que a glória é dele. Guardemos nossos corações para as cenas dos próximos capítulos. Oremos. Bendito Deus, louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Pai, por nos lembrar de algo tão belo, algo tão profundo que muitas vezes nós teimamos em esquecer, Senhor. Obrigado, ó Deus, e que tantas verdades se apropriem de nossos corações e nos lembrem, Senhor, nos lembrem que a certeza do final não nos livra das complexidades da vida, Senhor. Contudo, temos a garantia de que o Senhor traçou o melhor caminho, que a tua fidelidade estará presente e que o Senhor nos guiará até o final. Por isso, ó Deus, que tu sejas glorificado. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, cantemos ao Senhor em resposta à sua voz. Salmo 15.